O silêncio é poderoso, mas só quando é verdadeiro. No momento em que percebem que é só uma tática, ele perde todo o seu peso. Meus amigos, vamos deixar uma coisa bem clara: o silêncio é poderoso. Sempre foi. Nunca foi feito para ser fraco. O verdadeiro silêncio, aquele que vem do distanciamento, que atinge com força, que abala as pessoas até o âmago, que as faz questionar tudo, mas é aí que a maioria das pessoas erra. E se eles já souberem por que você está em silêncio? E se eles já tiverem visto isso antes? E se eles souberem, no fundo, que você não se foi de verdade? Que você está apenas esperando que eles percebam? Veja, esse é o problema. Disseram-te que afastar-te, desaparecer, sumir no ar, fará com que sintam a tua falta. Mas, e se eu te dissesse que eles já esperavam por isso, que em vez de ficarem assombrados pela tua ausência, eles estão sentados confortavelmente, sabendo que você acabará cedendo antes que eu te diga como virar o jogo? Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque isso vai mudar a maneira como você vê tudo. Imagine o seguinte: você está em um jogo de xadrez. Você acha que está fazendo uma jogada estratégica, recuando, esperando que eles venham atrás de você. Mas e se eles já memorizaram todos os movimentos no tabuleiro? E se eles já sabem quanto tempo você vai ficar em silêncio antes de ceder? Porque sejamos realistas. Quantas vezes você ficou em silêncio, pensando que era seu movimento final? E quantas vezes eles simplesmente esperaram? Quantas vezes você checou seu celular, replayou conversas na sua cabeça, se convenceu de que a qualquer momento eles vão perceber o que perderam? E mesmo assim, nada. Não porque o silêncio não funciona, mas porque eles sabem que seu silêncio ainda está conectado a eles. Eles não sentem sua ausência porque sabem que você ainda está lá, esperando, e nada é menos poderoso do que um silêncio que ainda persiste. Uma vez, li uma história em um fórum. Um cara falava sobre como ficou em silêncio com a ex, achando que isso a deixaria louca. Ele a bloqueou, evitou, fez questão de que ela soubesse que ele tinha ido embora, mas meses depois ela voltou, não porque sentia sua falta, mas porque sabia que ele ainda estava apegado. Ela podia sentir isso. Ela disse algo que ficou na minha cabeça. Eu sabia que você não tinha ido embora de verdade. Você estava apenas esperando que eu voltasse. E foi aí que ele percebeu. O silêncio dele não a assustou. Isso a tranquilizou. Ela sabia que ainda tinha o controle. Eu também já passei por isso. Lembro-me de pensar. Se eu simplesmente ficar em silêncio, eles vão perceber o que perderam. Mas a verdade é que eles esperavam que eu fizesse isso. E quando finalmente cedi e entrei em contato, eles já tinham vencido, porque quem cede primeiro perde. Então, qual é a jogada se o silêncio por si só não funciona? O que você vai fazer para parar de usar o silêncio como arma e começar a usá-lo como uma porta que se fecha para sempre? Porque o verdadeiro poder do silêncio não está em fazer com que sintam sua falta, está em fazê-los perceber que você nunca vai voltar. É a diferença entre o silêncio temporário e o desaparecimento, entre jogar um jogo e sair completamente do tabuleiro. As pessoas que realmente vão embora não fazem isso silenciosamente, elas fazem isso com certeza. Elas não simplesmente desaparecem. Elas se tornam algo irreconhecível. Elas não ficam sentadas esperando ser a senhorita. Elas constroem uma vida tão plena que o passado se torna irrelevante. Você quer saber quando o silêncio realmente funciona, quando é apoiado pela verdade, quando você não está mais esperando, quando você não está mais esperando, quando seu silêncio não é por eles, é por você. E quando eles finalmente perceberem, quando finalmente entrarem em contato, quando finalmente perguntarem o que aconteceu, já será tarde demais.
Há uma citação de Nikita para Gil. Eles te enterraram pensando que você tinha ido embora. Eles não sabiam que você era uma semente. Entenda isso. Eles esperam que você fique quieto. Eles esperam que você espere. Eles esperam que você fique sentado no escuro, esperando, imaginando, se agarrando. Mas no momento em que eles percebem que você não ficou apenas em silêncio, você seguiu em frente. É aí que eles perdem. É aí que o peso da sua ausência finalmente cai sobre eles. Então diga isso em voz alta: meu filho, o silêncio é real. Escreva nos comentários, declare, assuma. E se isso te atingiu onde precisava, aperte o botão curtir e inscreva-se, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos de maneiras que você nunca imaginou. Fique comigo. Número 1. Eles estão confortáveis, não confusos. As pessoas não sentem falta do que consideram garantido, elas sentem falta do que nunca podem ter. Novamente. Você acha que eles estão confusos, sentados lá, atormentados, revivendo cada momento em suas cabeças, se perguntando por que você ficou em silêncio. Você acha que eles estão inquietos, incapazes de se concentrar, subitamente afogados em arrependimento, questionando cada decisão que tomaram. Não, eles estão bem, confortáveis, relaxados. Eles já sabem por que você está em silêncio. Eles esperavam por isso, contavam com isso. Eles já viram isso antes, talvez não com você, mas com outras pessoas. Pessoas como eles. Eles vivem em ciclos. Eles te puxam para dentro, te esgotam, te empurram para longe e, no momento em que você dá um passo para trás, eles também se inclinam para trás, esperando pelo inevitável, porque na cabeça deles isso é inevitável. Eles sabem quanto tempo você vai ficar em silêncio antes de ceder. Eles sabem exatamente o momento em que você vai checar seu celular, olhar para o nome deles, lutar consigo mesmo e, finalmente, ceder. Eles sabem que seu silêncio é apenas uma pausa, não um fim, e por isso não ficam assombrados pela sua ausência. Eles estão em paz com isso. Antes de te dizer como virar o jogo, clica no botão curtir, inscreve-te e fica comigo, porque o que estou prestes a dizer vai mudar a maneira como você vê tudo. Imagina o seguinte: você é uma vela em um quarto escuro. No início, você queimava intensamente. Você era a fonte de calor, luz e energia. Eles não apreciavam isso, mas usavam. Eles se sentavam ao lado do seu brilho, aproveitando-lhe o conforto, sem pensar duas vezes sobre o fato de que o seu fogo os mantinha aquecidos. Então, um dia, você decide se afastar. Você se apaga. Você pensa: agora eles vão perceber o que tinham, vão sentir falta do meu calor. Mas aqui está o problema. Eles já sabiam que você faria isso. Eles viram a chama tremular e se apagar. Em vez de se preocuparem, em vez de se esforçarem para salvá-la, eles simplesmente deram de ombros, porque já viram isso antes e sabem como termina. Eles sabem que, com o tempo, você vai se reacender só por eles. Eles sabem que basta um pouco de espera, um pouco de paciência, um pouco de migalhas para lembrá-lo de que eles ainda estão lá. E no momento em que você se reacender, no momento em que você disser: ei, eu ainda estou aqui, eles se aproximam novamente, pegando o que querem, sem nunca temer que você possa realmente se apagar e deixá-los na escuridão para sempre, porque para eles você não vai fazer isso, você nunca faz. É isso que eles estão pensando agora. É por isso que estão tão confortáveis, e essa é a verdadeira razão. Seu silêncio não está afetando eles da maneira que você quer. Você vê o medo que o silêncio cria, a ausência que faz as pessoas sentirem algo. Isso só funciona quando há incerteza real, quando eles não sabem o que vai acontecer, quando eles realmente acreditam que você se foi.
Mas se eles já jogaram esse jogo antes, se já viram esse movimento antes, se esperam seu silêncio, então não é uma perda para eles. É só parte do ciclo. E é isso que te mantém preso. Você fica aí, sentado, acreditando que eles estão sofrendo, acreditando que eles estão questionando as coisas, enquanto eles ficam aí, sentados esperando, relaxados, confiantes, porque para eles isso não é o fim. É só mais uma rodada. E é aí, meus amigos, que vocês precisam acordar. Porque no momento em que você enxergar a situação como ela realmente é, no momento em que perceber que eles não estão sofrendo, que não estão confusos, que não estão em pânico com o seu silêncio, é nesse momento que você recupera seu poder. Porque uma vez que você sabe que eles não estão sentindo sua ausência, você para de esperar por uma reação. Você para de esperar que eles se arrependam. Você para de jogar o jogo completamente. E quando você faz isso, quando você finalmente entende que seu silêncio, por si só, não é suficiente, você para de ser previsível. E essa é a jogada que eles nunca esperam. Tem uma história que li num fórum. Uma mulher escreveu sobre como ficou em silêncio com um ex-tóxico, achando que isso o deixaria louco. Ela o bloqueou, ignorou, parou de entrar em contato. Semanas se passaram, nenhuma resposta, nada. Depois meses, ainda nada. E foi aí que ela cedeu. Ela se quebrou, entrou em contato, mandou uma mensagem. Nada muito emocional, nada muito dramático. Apenas um simples "E aí? Como você está?" E a resposta dele: "Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para você. Foi isso, não foi? Senti sua falta? Não. Eu me arrependo do que fiz, nem mesmo. Desculpe. Apenas uma confirmação. A confirmação de que ele já sabia que ela voltaria. A confirmação de que ele nunca se preocupou. E aquele momento. Aquela foi a bofetada que ela precisava. Porque foi aí que ela percebeu que ele nunca levou o silêncio dela a sério, que ele nunca teve medo de perdê-la. Ele estava apenas esperando que ela provasse que ele estava certo. E quando ela percebeu isso, mudou o jogo, não ficando em silêncio novamente, não se fazendo de difícil, mas fazendo algo real. Ela não simplesmente desapareceu. Ela seguiu em frente de verdade. Ela construiu uma vida onde ele nem passava pela cabeça dela. E quando ele finalmente entrou em contato, meses depois de perceber que ela tinha realmente ido embora, ele não encontrou nada, nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma reação. E foi aí que ele finalmente sentiu, porque quando alguém espera que você volte e você não volta, é aí que o peso da sua ausência realmente cai sobre eles. É aí que percebem que não perderam apenas alguém que os esperava, perderam alguém que seguiu em frente. É aí que o silêncio se torna realmente poderoso. Você quer saber como fazê-los sentir isso? Pare de deixar que eles te prevejam. Pare de dar a eles o conforto de saber que você ainda está no jogo. Pare de pensar que o silêncio por si só é suficiente, porque o silêncio só funciona quando é apoiado por algo real. E isso começa hoje. Então, diga isso em voz alta. Eu cansei de esperar. Escreva nos comentários, declare, mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo ao seu redor e fique comigo, porque o que vem a seguir vai abalar tudo o que você achava que sabia sobre deixar ir. Número 2. A ilusão do controle. Você não perde poder quando vai embora. Você perde o poder quando fica fingindo que foi embora. Então você ficou em silêncio, se afastou, cortou contato e agora está sentado aí, convencido de que é você quem está no controle, convencido de que esse silêncio é sua arma, convencido de que a qualquer momento eles vão ceder. Entre em contato, se arrependa de tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você ainda está esperando, você está realmente no controle? Porque sejamos realistas,
Quantas vezes você checou seu celular hoje? Quantas vezes você relembrou conversas antigas, analisou as últimas palavras, se convenceu de que, se você esperar o tempo suficiente, eles vão sentir, se você ainda espera que eles percebam, ainda espera por uma reação, ainda espera por algum grande momento em que eles finalmente vejam o seu valor. Então, o seu silêncio não é controle, é cativeiro. Antes de te dizer como se libertar, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque o que estou prestes a dizer vai doer mais do que você imagina. Imagina isso. Você está sentado em uma sala trancada, a porta está aberta, mas em vez de sair, você fica sentado olhando para ela, esperando que alguém entre e te encontre. Você. Você diz a si mesmo que escolheu estar aqui, que escolheu o silêncio, mas no fundo, você não está ficando porque quer. Você está ficando porque espera que eles apareçam. É isso que a maioria das pessoas faz com o silêncio. Elas acham que estão fazendo uma jogada de poder, mas na verdade estão apenas esperando. Você acha que está no controle, mas toda vez que você olha seu celular, toda vez que você se pergunta se elas perceberam, toda vez que você diz a si mesmo, eu não vou ceder primeiro. Você não está controlando nada, você está apenas preso no seu próprio jogo. O controle real não é fazer com que eles percebam, é não se importar se eles percebem. E é aí que a maioria das pessoas falha. Porque, sejamos honestos, é difícil abandonar a fantasia de que um dia eles vão acordar, mandar uma mensagem longa, abrir o coração, dizer tudo o que você estava esperando ouvir. Mas pergunte a si mesmo se eles realmente se importavam. Eles não teriam feito isso já? Você teria precisado entrar nesse jogo? Uma vez li uma história sobre um cara que ficou sem falar com a ex, achando que era a jogada definitiva. Ele bloqueou ela, ignorou ela, fez de tudo para garantir que ela soubesse que ele tinha ido embora. Mas meses depois, quando ela entrou em contato, não foi para implorar para ele voltar, nem mesmo para pedir desculpas. Ela disse: "Eu sempre soube que você ainda pensava em mim." Foi aí que ele percebeu que nunca tinha ido embora. Não de verdade. Porque todo aquele tempo ele ficou esperando. Todo aquele tempo ele teve esperança. E quando ela finalmente entrou em contato, não foi porque sentia sua falta. Foi porque sabia que ele ainda estava preso a ela e que era isso que o destruía. Porque o silêncio não te torna poderoso se sua mente ainda está presa a eles. Olha, eu já passei por isso, já joguei esse jogo, disse a mim mesmo que estava no controle, agi como se não estivesse incomodado, mas toda vez que eu olhava meu celular, toda vez que me perguntava o que eles estavam pensando, toda vez que me agarrava à esperança de que talvez, apenas talvez, eles finalmente vissem o que perderam, eu estava apenas mentindo para mim mesmo. Controle não é sobre quem fica em silêncio por mais tempo, é sobre quem não precisa mais contar os pontos. E se você ainda está contando os dias, ainda esperando o momento em que seu silêncio vai funcionar, então, meu amigo, você não é livre, você é um prisioneiro. Então, aqui estão a verdade. O verdadeiro poder está em ir embora sem esperar por uma reação, não para dar uma lição, não para fazê-los correr atrás, não para provar algo, mas porque você finalmente viu a verdade. Que esperar por eles de qualquer forma é uma perda de tempo, que nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nenhuma percepção repentina da parte deles jamais mudará o que você já sabe, que a única coisa que o mantém preso é você mesmo. E no momento em que você para de esperar, é quando você realmente retoma o controle. Então, diga em voz alta: eu me liberto. Escreva nos comentários, declare, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor e fique comigo.
porque o que vem a seguir vai expor exatamente como eles mantêm você preso e como se libertar de uma vez por todas. Número 3. O efeito migalha de pão. Eles não querem você de volta, eles só não querem que você siga em frente. Você já percebeu como? Eles nunca desaparecem completamente. Eles não ligam, não mandam mensagens, não fazem nenhum esforço real para consertar o que eles quebraram. Mas, quando você começa a seguir em frente, quando começa a se sentir bem de novo, eles mandam alguma coisinha como se fosse por acaso. E aí, como você está? Uma mensagem direta sem sentido. Nada importante, nada significativo. Apenas o suficiente para lembrar que eles existem, e você fica sentado olhando para a tela, imaginando o que isso significa. Talvez eles sintam minha falta, talvez se arrependam, talvez estejam finalmente percebendo o que perderam. Não, eles não vão voltar. Eles estão te mantendo lá porque, na verdade, não querem você. Eles só não querem que você vá embora. Antes de eu te dizer como virar o jogo, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque o que estou prestes a dizer vai te acordar. Imagine o seguinte: você é um cachorro sendo treinado. Toda vez que você faz algo certo, você ganha um petisco, uma recompensa minúscula, não o suficiente para te satisfazer, apenas o suficiente para te manter obediente. Agora, imagine que um dia seu dono para de te dar petiscos. O que acontece? Você para de sentar, você para de ficar parado, você para de seguir os comandos, mas no segundo em que eles jogam um petisco para você, de repente você volta, ansioso, atento, esperando por mais. É exatamente assim que eles brincam com você. Eles não precisam te amar, não precisam consertar nada, só precisam deixar esperança suficiente para você ficar por perto, atenção suficiente para te manter esperando e em silêncio. Isso facilita para eles, porque você ainda está no jogo, ainda esperando o próximo movimento deles, ainda esperando que talvez desta vez seja diferente, mas não é. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Um like na sua história do Instagram não é amor, é uma migalha, uma esperança de que você esteja bem, uma mensagem depois de meses sem nada. Isso não é arrependimento, é uma migalha, uma visita aleatória ao seu perfil, um amigo em comum que de repente fala deles, uma postagem vaga que pode ser sobre você. Isso não é destino. É uma migalha e você está pegando uma por uma, seguindo a trilha, esperando que leve a algum lugar. Não vai levar. Porque as pessoas que realmente querem você não te alimentam com migalhas. Elas aparecem para você. Elas escolhem você. Elas não te dão migalhas. Elas te dão a refeição inteira. Então, por que elas fazem isso? Porque precisam saber que você ainda está lá. Não de uma forma amorosa, não de uma forma carinhosa, mas de uma forma egoísta. Gostam de saber que você não seguiu em frente. Gostam de saber que ainda tem controle sobre você. Elas gostam de saber que, não importa quanto tempo passe, elas podem entrar em contato e você ainda estará no mesmo lugar. E é exatamente por isso que você precisa acordar, porque se continuar pegando as migalhas, nunca vai sair da trilha. E esse é o objetivo: não te reconquistar, não consertar as coisas, apenas garantir que você nunca vai embora de vez. Li uma história em um fórum. Uma mulher falava sobre como finalmente estava superando seu ex tóxico. Meses de silêncio, meses de cura. Então, do nada, uma mensagem: "Espero que você esteja bem." Foi tudo o que bastou. Seu coração começou a bater forte. Ela começou a pensar demais. Será que era a maneira dele de entrar em contato? Será que ele finalmente estava pronto para conversar? Ela respondeu, mantendo a conversa casual. Ele respondeu, mas a energia estava estranha. Nenhum esforço real, nenhuma conversa de verdade, apenas o suficiente para mantê-la envolvida. E, de repente, ela se viu de volta ao jogo da espera.
Semanas se passaram, mais mensagens, mais conversas fiadas, mas nenhuma mudança real, nenhum esforço para consertar as coisas, nenhuma ação real. E foi aí que ela percebeu: isso não era amor, não era uma segunda chance, era controle. Ela era apenas mais uma opção, mais um plano B, mais um impulso para o ego dele. No momento em que percebeu isso, ela parou de responder, parou de se envolver, e foi aí que ele entrou em pânico. Porque no momento em que você para de pegar as migalhas, no momento em que você realmente se liberta, é quando eles percebem que perderam você, e esse é o momento que eles não conseguem lidar. Eles conseguem lidar com o seu silêncio, quando sabem que você ainda está pensando neles. Eles conseguem lidar com a sua distância, quando sabem que você ainda está esperando, mas no segundo em que percebem que você realmente se foi, é quando o jogo acaba. Então, aqui está o que fazer. Pare de pegar as migalhas, pare de esperar que eles apareçam. Pare de confundir as tentativas fracas deles de chamar sua atenção com algo real, porque o amor verdadeiro não deixa você morrendo de fome. E você nunca foi feito para implorar por migalhas. Diga isso em voz alta: eu recuso migalhas. Escreva nos comentários. Declare. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostra para o mundo ao seu redor e fica comigo, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente por que eles sempre voltam e porque nunca é pelo motivo que você pensa. Número 4. O único tipo de silêncio que funciona. O silêncio só tem poder quando é apoiado pela indiferença. Se você ainda está esperando que eles percebam, você não está em silêncio. Você só não está sendo ouvido. Vamos deixar uma coisa bem clara. Nem todo silêncio é igual. Tem o silêncio que te mantém preso e tem o silêncio que te liberta. Um é um jogo de espera, o outro é uma saída completa. Um é para fazer com que eles percebam, o outro é para nunca se importar. Se eles perceberem, pergunte a si mesmo qual dos dois você está jogando. Porque se você está sentado aí, checando seu celular, revivendo momentos na sua cabeça, convencendo a si mesmo de que a qualquer momento eles vão sentir sua falta e voltar correndo, você não está em silêncio. Você está apenas no mudo. E a diferença entre os dois é tudo. Antes de explicar isso, curta, inscreva-se e continue comigo, porque é aqui que a coisa fica séria. Imagina isso. Você está em uma festa, música alta, conversas animadas e você decide ir embora. Mas em vez de simplesmente sair pela porta, você para na saída, se vira e espera. Você fica lá, esperando que alguém perceba, chame você, corra atrás de você. Você fica olhando para trás, esperando aquele momento em que alguém finalmente diz: ei, não vá embora. É isso que a maioria das pessoas faz com o silêncio. Elas vão embora, mas não partem. Elas param na porta, esperando, antecipando o momento em que a outra pessoa finalmente percebe o que perdeu. Mas esse momento não chega porque elas te veem parado ali. E se você ainda está esperando, você não foi realmente embora. É por isso que seu silêncio não está funcionando, porque você ainda está lá. O único tipo de silêncio que realmente funciona é aquele em que você não se importa se eles percebem, aquele em que você não verifica, não espera, não antecipa, aquele em que sua ausência não é uma estratégia, é uma realidade, porque a verdade é que eles percebem quando você se foi, mas não quando você está jogando um jogo, não quando você está prendendo a respiração, esperando que eles cedam primeiro, não quando seu silêncio é apenas mais uma maneira de mantê-los em sua órbita. Eles percebem quando a porta se fecha, quando a festa continua, e eles de repente percebem que você nunca voltou. É aí que eles percebem. Uma vez, li uma história num fórum. Um cara estava falando sobre como ficou em silêncio com a ex.
na esperança de que ela sentisse sua falta. Ele a bloqueou, ignorou, fez de tudo para garantir que ela soubesse que ele tinha terminado, mas no fundo ele estava esperando. Ele ainda a perseguia, ainda verificava as redes sociais, ainda guardava as postagens de amigos em comum, na esperança de que qualquer dia ela se arrependesse de tê-lo perdido. Então, um dia, ela entrou em contato, não para se desculpar, nem para dizer que sentia sua falta, mas para dizer que sempre soube que você ainda estava observando. Isso o destruiu, porque ela estava certa. Ela não sentia sua ausência, porque você nunca tinha realmente ido embora. E essa é a armadilha em que a maioria das pessoas cai. Elas acham que o silêncio significa desaparecer, mas, na verdade, significa se distanciar. Você quer saber quando o silêncio realmente funciona, quando é real, quando não é um movimento no tabuleiro de xadrez, mas uma rendição completa do jogo. Quando você não está esperando que eles percebam, quando você não está sentado esperando por uma reação, quando você está tão focado na sua própria vida, no seu próprio crescimento, na sua própria liberdade, que eles se tornam nada mais do que um nome que você conhecia, porque esse é o momento em que realmente os atinge. Não quando você está fingindo ser forte, mas quando você realmente é. Não quando você está se fazendo de difícil, mas quando você é difícil de conseguir. Não quando você fica em silêncio apenas para fazê-lo sentir algo, mas quando você fica em silêncio porque não sente mais nada por eles. E é aí que você vence. Tem uma citação que eu adoro. Você saberá que se curou quando o nome deles não fizer mais seu estômago revirar. Esse é o tipo de silêncio que funciona. O tipo em que eles procuram por você e você não está em lugar nenhum. O tipo em que eles tentam entrar em contato com você e você já se afastou tanto que nem percebe. O tipo em que eles finalmente percebem o que perderam, mas a essa altura você já está vivendo uma vida em que a ausência deles não é mais algo em que você pensa. Esse é o silêncio que eles não conseguem suportar. Esse é o silêncio que realmente significa algo. Então, diga em voz alta: eu não espero, eu sigo em frente. Escreva nos comentários, declare, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor e fique comigo, porque o que está por vir vai garantir que você nunca mais caia na armadilha deles. Número 5. Quando eles finalmente percebem que é tarde demais. As pessoas não percebem o que tinham até perderem, mas quando percebem, você não estará lá para ver. Você acha que eles nunca sentirão sua falta. Você acha que eles continuarão para sempre completamente indiferentes, intocáveis, como se você nunca tivesse significado nada. Você acha que eles simplesmente continuarão vivendo suas vidas, rindo, seguindo em frente, sem um único momento de arrependimento. Errado. Elas vão sentir. Elas sempre sentem. Mas não quando você está esperando, não quando você ainda está verificando, ainda esperando, ainda observando das sombras, secretamente se perguntando se hoje será o dia em que elas finalmente perceberão o que perderam. Não, elas sentem quando você se foi completamente. Antes de eu explicar isso, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque o que estou prestes a dizer vai doer mais do que você imagina. Imagine isso. Você é uma música que eles adoravam no começo. Eles tocavam você repetidamente, todos os dias, todas as noites. Você era o som favorito deles, mas com o tempo, eles se acostumaram, a emoção desapareceu. Eles pularam sua faixa algumas vezes. Então, um dia, pararam de tocar completamente. Agora vem a parte que você não percebe. Você acha que eles se esqueceram de você. Você acha que eles não se importam. Mas a verdade é que essa música ainda está na playlist deles. Ela está lá,
sem ser notada, sem ser tocada, esquecida, e por semanas, meses, talvez até anos, eles não pensam nela até que um dia ela toca de repente. E é aí que eles sentem, é aí que as lembranças os atingem, é aí que eles percebem que não ouviam aquela música há muito tempo e, pela primeira vez, sentem a ausência de algo que já tiveram. Mas, a essa altura, é apenas uma música, uma lembrança, um momento que já passou. E esse momento é você. O momento em que eles sentem sua ausência é o momento. Você já se afastou tanto deles que nem importa mais, porque é assim que as pessoas funcionam. Elas não sentem sua perda quando você ainda está por perto. Elas não sentem sua falta quando sabem que você ainda pensa nelas. Elas não se arrependem de ter perdido você quando você ainda está lá, em silêncio, esperando, esperando. Elas sentem quando você realmente se foi, quando elas procuram por você e você não está mais olhando para trás, quando elas finalmente decidem verificar como você está e não encontram nada. Nenhum rastro, nenhuma espera, nenhum apego. É aí que bate. Mas aí já é tarde demais, porque você já construiu uma nova vida. Uma vida onde eles não são um pensamento, não são uma saudade, não são uma perda. Uma vida onde a ausência deles não é sentida, porque nem é percebida. É aí que eles sentem, é aí que eles percebem, é aí que eles perdem. Mas nessa altura, você já ganhou. Então diga em voz alta: quando eles perceberem, eu já terei ido embora. Escreva nos comentários, declare, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor e fique comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que você nunca mais os deixe voltar. Número 6. Eles voltam para ter controle, não por você. Eles não sentem sua falta, eles sentem falta do poder que tinham sobre você. Então você ficou em silêncio, se afastou, parou de alimentar o ego deles, parou de dar atenção, parou de entrar no jogo deles, e agora, depois de todo esse tempo, eles de repente voltam. Uma mensagem, uma ligação, "E aí, como você está?" Do nada. E por um segundo, só por um segundo você pensa: talvez eles finalmente tenham entendido. Talvez tenham percebido o que perderam. Talvez este seja o momento que eu estava esperando. Errado. Eles não voltaram porque sentiram sua falta. Eles voltaram porque sentiram falta do controle. Porque a verdade é esta: pessoas como eles não perdem o sono por terem perdido você. Eles perdem o sono por terem perdido o controle sobre você. Antes de eu te dizer como lidar com isso, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque este é o momento em que a maioria das pessoas perde o jogo sem nem perceber. Imagine o seguinte: você tem uma máquina de venda automática. Toda vez que apertam um botão, eles conseguem o que querem: sua atenção, suas emoções, sua energia. Eles têm usado isso livremente, conseguindo exatamente o que precisam sempre que querem. Então, um dia, a máquina de venda automática para de funcionar. Nenhuma resposta, nenhuma reação, nada. No começo, eles não entram em pânico, apenas assumem que é temporário. Eles vão embora, esperando que ela volte a funcionar. Mas quando isso não acontece, quando percebem que você realmente desligou, é aí que eles voltam. Não porque apreciam a máquina de venda automática, não porque de repente valorizam o que ela lhes dava, mas porque querem ter acesso novamente. E é isso que está acontecendo agora. Eles não estão voltando porque se arrependem de ter perdido você. Eles estão voltando porque sentiram a perda de controle, porque perceberam que você parou de reagir, porque estão se perguntando: espera, por que eles não estão mais afetados por mim? E se você deixá-los voltar, se você responder, se você se envolver,
Se você deixar aquela pequena centelha de esperança tomar conta de você, você simplesmente reiniciou o jogo. Você acabou de dar a eles a prova de que eles ainda possuem um pedaço de você e, acredite, eles vão usar isso. Eles vão agir como se sentissem sua falta, como se tivessem mudado, como se desta vez fosse diferente. Eles vão dizer o suficiente para você acreditar. Mas no segundo em que tiverem certeza de que te conquistaram de novo, eles vão voltar a ser quem sempre foram, porque isso nunca foi sobre amor, nunca foi sobre mudança, nunca foi sobre, finalmente, perceberem o seu valor. Sempre foi sobre controle. E se você não percebe isso agora, você vai voltar exatamente de onde começou. Então diga em voz alta: eu não vou ser controlado. Escreva nos comentários, declare, mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo ao seu redor e fique comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que você nunca mais caia nos truques deles. Número 7. Ir embora é um movimento de poder. O poder não está em ser desejado. O poder está em não precisar mais ser querido. Você quer que eles sintam isso. Então pare de esperar, pare de traçar estratégias, pare de fazer do seu silêncio algo que eles possam prever, algo que eles já viram antes. Porque deixe-me dizer uma coisa, se eles acham que você ainda está lá, se eles esperam que você volte, se eles estão confiantes de que a qualquer momento você vai ceder, entrar em contato, aparecer, então eles não estão sentindo a sua ausência. Eles estão esperando o seu retorno. E no momento em que souberem que ainda podem te trazer de volta, você perde. Antes de eu explicar melhor, clique no botão curtir, inscreve-te e fica comigo, porque é aqui que tudo muda. Imagina o seguinte: você está em frente a uma porta. Você fica batendo, esperando que alguém responda, mas ninguém responde. Então, você decide ir embora, mas não vai embora de verdade. Você dá alguns passos, depois olha para trás por precaução, fica perto da porta, verificando, esperando, ainda procurando algum sinal de que eles se importam. E isso não é ir embora, é hesitação. E hesitação é fraqueza real. Ir embora não é uma performance, não é feito para causar efeito. Não tem nada a ver com eles. Tem tudo a ver com você. É fechar a porta de vez de tal forma que, mesmo que tentem abri-la, não encontrarão nada do outro lado. Porque as pessoas só se sentem perdidas quando percebem que algo realmente se foi. Não está faltando, não está ausente. É por isso que a maioria das pessoas nunca recupera o poder. Elas não vão embora, elas ficam por perto. Elas dizem que terminaram, mas ainda esperam que você desapareça, ainda estão verificando. Elas agem como se tivessem seguido em frente, mas no fundo estão esperando. E a pessoa do outro lado pode sentir isso. Elas sabem que, enquanto deixarem um pequeno espaço aberto, enquanto derem migalhas suficientes, enquanto mantiverem você se perguntando se realmente se foram, você não se foi de verdade. Mas no momento em que você para de se importar, no momento em que você segue em frente, sem hesitar, é aí que eles sentem. Porque quando você finalmente vai embora, não apenas finge, não apenas ameaça, mas realmente entra em uma nova vida. Sem você, não há recuperação para eles, não há segunda chance. É aí que o poder muda. Tem uma frase que eu adoro: você não precisa bater a porta, basta fechá-la com firmeza suficiente para que eles saibam que ela não vai abrir novamente. É isso que realmente significa ir embora. Não se trata de fazer com que eles sintam sua falta, mas de se libertar. Então diga em voz alta: eu vou embora por mim. Escreve nos comentários, declara, mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo ao seu redor e fica comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que você nunca mais olhe para trás. Número 8. Queima a ponte, mas não deixa cinzas.
Você não segue em frente de verdade até parar de verificar se eles seguiram em frente. A maioria das pessoas acha que queimar a ponte significa bloquear um número, clicar no botão deixar de seguir, talvez até excluir algumas fotos. Elas acham que, se parecerem que seguiram em frente, isso é suficiente. Mas deixe-me perguntar, você ainda está verificando, ainda está se perguntando, ainda está jogando aquele jogo doentio de eu fui, mas deixe-me ver se eles percebem. Se você está, você não queimou nada. Você apenas deu um passo atrás, observando das sombras, esperando que eles sintam sua ausência. Isso não é cortar alguém da sua vida, é manter a porta entreaberta. Só por precaução, antes de eu te dizer como queimar a ponte de verdade, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque o que estou prestes a dizer vai doer mais do que você imagina. Imagine o seguinte: você está em uma ponte que já está meio quebrada, as cordas estão desgastadas, a madeira está apodrecendo, e do outro lado tem alguém que nunca te valorizou, nunca te apreciou e nunca planejou te encontrar no meio do caminho. E mesmo assim, você ainda está lá. Você ainda está olhando para o outro lado, esperando que talvez, apenas talvez, eles consertem a ponte, que de repente acordem, percebam o que perderam e venham correndo até você, acendam o fósforo. Mas aqui está a verdade, que você não quer encarar. Eles não vão vir. E se vierem, não será porque mudaram, será porque sabem que você ainda está lá, ainda esperando, ainda esperando. Eles vão atravessar a mesma ponte quebrada, dizer o suficiente para te puxar de volta e depois te deixar abandonado novamente. E se você permitir, você nunca vai embora, porque queimar a ponte não tem a ver com eles, tem a ver com você, tem a ver com garantir que não há nada para onde voltar. Sem perseguir, sem observar, sem esperar, sem esperar. Você não queima a ponte. Você garante que não tenha nada para reconstruir. Tem uma história que li num fórum. Um cara passou por um término, jurou que tinha acabado, bloqueou tudo. A ex dele cortou contato, mas de vez em quando ele dava uma olhada nas redes sociais dela. Só uma espiada rápida, só para ver, só para saber. Até que um dia ele viu exatamente o que temia. Ela tinha seguido em frente. Novo namorado, nova vida. E de repente, ele era o único que tinha ficado para trás, em cinzas, queimando tudo de novo. Porque o problema não era a ponte. O problema era que ele ainda estava olhando para trás. E é isso que destrói as pessoas. Elas acham que cortar alguém da vida é uma questão de ações, mas é uma questão de mentalidade. É apagar a pessoa tão completamente do seu mundo que ela não existe mais na sua realidade. É assim que você segue em frente, é assim que você vence. Então, diga em voz alta: eu não olho para trás. Escreva nos comentários, declare, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor e fique comigo, porque o que está por vir vai garantir que eles nunca mais encontrem o caminho de volta para você. Número 9. Eleve-se além do alcance deles. Eles esperavam que você sofresse. Eles nunca esperavam que você se o levantasse. Quer saber? A única coisa que eles não conseguem lidar não é o seu silêncio, não é a sua raiva, nem mesmo a sua ausência. É o seu brilho, a sua evolução, o seu desinteresse total e absoluto pela existência deles. Eles conseguem lidar com o fato de serem bloqueados. Eles conseguem lidar com você ignorando-os. Eles até conseguem lidar com a ideia de que você está com raiva deles, porque isso ainda significa que eles ocupam um espaço na sua mente. Mas no momento em que percebem que você nem pensa mais neles, é aí que a dor realmente atinge, porque no mundo deles, você deveria permanecer preso, você deveria ser assombrado, você deveria continuar amargurado, revivendo todas as conversas, verificando as novidades da vida deles, agarrando-se
há algum fio invisível que o mantinha conectado a eles, mas, em vez disso, você se tornou intocável. Antes de mostrar exatamente como fazer essa mudança, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque é aqui que vamos torná-los completamente irrelevantes. Imagine o seguinte: você está no meio de um terremoto. O chão sob seus pés está tremendo, as paredes estão desmoronando e tudo o que você achava que era estável está desmoronando. Esse era você quando eles foram embora, quando eles te descartaram, quando te trataram como algo sem importância. Mas, em vez de ficar enterrado sob os escombros, você se reconstruiu, não como uma reação a eles, não para provar nada, mas porque finalmente percebeu que eles nunca foram a base de que você precisava. Você sempre esteve destinado a chegar mais alto do que eles jamais poderiam alcançar. E essa foi a jogada que eles nunca esperavam. Uma vez, li uma história em um fórum. Uma mulher falava sobre como seu ex achava que ela nunca se recuperaria. Ele a deixou, seguiu em frente rapidamente, se exibiu. Ele se convenceu de que ela sempre ficaria olhando para trás, comparando, se perguntando, se arrependendo. Então, um dia, anos depois, ele a viu por acaso, sem procurar, sem olhar, sem nem perceber que estava no mesmo lugar que ela. E naquele momento, ele percebeu que tinha sido completamente apagado do mundo dela. Não porque ela tentou esquecê-lo, mas porque ela tinha crescido tanto que ele nem passava mais por um pensamento na cabeça dela. É isso que significa elevar-se além do alcance deles, não apenas seguir em frente, não apenas curar-se, mas tornar-se tão forte que mesmo que eles voltassem, mesmo que implorassem, mesmo que finalmente vissem o seu valor, não importaria, porque você construiu uma vida onde a presença deles, a validação deles, o arrependimento deles, tudo isso não significa nada. Essa é a única vingança real. E isso, meus amigos, é a verdade. Eles nunca quiseram que você percebesse isso. Você nunca foi impotente, você nunca foi fraco. A única coisa que te impedia era a ilusão de que eles ainda importavam, mas não mais. Você se levanta, você evolui, você se torna intocável. Então diga em voz alta: eu sou imparável. Escreva nos comentários, declare, assuma e, se isso te tocou onde precisava, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se, porque o que vem a seguir vai garantir que você nunca mais caia na armadilha deles. Veja no próximo vídeo.